Sim, tá aparecendo, Ariane. Obrigada, Laurana. Já agradecendo a Laurana também, que eu ia fazer agradecimento mais no final, mas já como ela já me deu suporte agora, Laurana vai dividir comigo a fala, sobretudo na parte das explicações, das perguntas que vocês fizerem. Então, usem e abusem das perguntas, façam os questionamentos no PIR. Vocês vão ver que muito que vocês vão perguntar, e é tipo do ser humano, daquela ansiedade, eu vou falar durante a apresentação. Mas se tiver dúvida, pergunte. A Laurana ela vai com uma maestria que vocês vão ficar encantados na forma que ela responde as perguntas e explicar todas as dúvidas que vocês tiverem. Laurana, ela é da unidade de relacionamento com o cliente, traduzindo, é o atendimento na veia mesmo. Ela é a pessoa que está em contato com quem atende o cliente na ponta e tem essa sensibilidade, esse contato e essa visão da demanda de quem atende. A Laurana, ela é grande conhecedora do tema, grande mesmo, e ela estuda, ela aperfeiçoa, ela questiona, e a Laurana, ela tem esse domínio. Quando ela tem uma dificuldade mais na parte jurídica, na formação dela, profissional, ela vai e a gente começa a debater a prática com a teoria. Então, vocês vão ver essa dobradinha de políticas públicas com atendimento, ela é vitoriosa. É quase a mesma coisa da dobradinha que vocês têm, Universidade e Receita Federal. Mas bora lá. Benefícios e obrigações. Primeiro, o que é o Sebrae? O Sebrae é uma empresa privada, é uma entidade privada que tem interesse público, que ela tem o propósito de estimular o espírito empreendedor e promover a competitividade e desenvolvimento autossustentáveis dos pequenos negócios. O Sebrae é o parceiro que já é ou deseja ser MEI e auxilia no registro, na baixa, na alteração, na declaração anual, na gestão da empresa e também no encerramento dela. O Sebrae é aquela pessoa que está muito próximo da política do MEI. E é aquela pessoa que auxilia diretamente e auxilia através das parcerias. A gente tem uma capilaridade muito grande dentro do Estado, nas regiões todas do Estado. Só que a gente não consegue chegar em todos os municípios. São os parceiros que conseguem transmitir os nossos conhecimentos e compartilhar com a gente os nossos conhecimentos. Muitas vezes, nessas palestras, vocês me perguntam alguma coisa que pode ser que eu não saiba, e muitas vezes eu não sei. E isso me provoca a estudar mais e debater mais com a Laurana. E é o Sebrae que me permite esse estudo e permite que a gente dissemine e distribua isso com vocês, compartilhe isso com vocês. Então, use e abusem do Sebrae. Agora vamos lá diretamente no MEI. Quem é o MEI? Falando de forma leiga, é aquela pessoa que trabalha sozinha, por conta própria, e legaliza o seu negócio. Lá em 2008, quando foi criada a figura legal na Lei Complementar 123, alterada, naquela época na Lei Complementar 128, o que se pretendia era trazer para a formalidade aquele que era informal. Aquele pedreiro, aquele vendedor de cachorro-quente, aquele baleiro, aquela pessoa que tinha atividade econômica, era responsável para fazer circulação de dinheiro e aumento de capacidade de consumo no território, mas não era legalizado. Era aquele que precisava no futuro de uma assistência social porque não contribuía para a Previdência, porque essa não era o conhecimento nem a prioridade dele no momento. Era aquele que já exercia, já tinha na sua veia empreendedorismo, mas que não tinha uma legalização por trás. Mas na parte jurídica, quem é a figura do MEI? A figura do MEI é aquele empresário individual, aquele que está conceituado no artigo 966 do Código Civil, que ele é, por natureza jurídica, um empresário individual, por porte, uma microempresa, porque ele fatura menos que 360 mil, e a microempresa é aquela que fatura de 0 a 360 mil, e é optante pelo Simples Nacional. Tanto que vocês vão ver lá na frente, quando a gente fala sobre a formalização do MEI, ele tem que necessariamente declarar que ele é uma microempresa, declara que ele é optante pelo Simples Nacional para conseguir avançar na sua formalização. Então, esse é o conceito legal do MEI. E para ser MEI, quais são os critérios para eu conseguir ser MEI? Uma questão fundamental, que eu tenho um faturamento limitado a R$81 mil por ano, ou proporcional ao ano de abertura.
Por exemplo, se ele abriu o empreendimento dele em março, ele vai ter os meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 10 meses de exercício da atividade. Então, é aquele que ganha proporcional a 10 meses. Como eu faço essa conta? 81 mil dividido por 12 vezes 10 meses. Ele não pode ter sócio. Ele não pode participar de outra empresa. Ele não pode ter filial. O que isso significa? Que é aquele que trabalha sozinho. Ele trabalha no empreendimento como empresário individual, que ele não tem outros tipos de empresa com ele participando. E ele tem uma limitação de, no máximo, contratar um empregado que receba salário mínimo ou piso da categoria. Então, nós temos, então, a figura que trabalha sempre sozinho, que não tem filial, que não participa de outra empresa e tem uma limitação de empregado. E esse empregado ganha, no máximo, salário mínimo ou piso da categoria. E para eu ser MEI, eu posso exercer as atividades, as ocupações que a mim são permitidas como MEI. Ocupações que estão estabelecidas na regra, a resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional, ele traz no seu anexo 11 a listagem das ocupações permitidas. As ocupações em geral, nós temos o comércio, a indústria e a prestação de serviço, exceto aquelas profissões regulamentadas, como, por exemplo, advogado, engenheiro, contador, não podem ser MEI. Então, lá eu tenho um rol taxativo, ou seja, uma lista expressa e específica do que pode ser MEI. Lembrando que lá é ocupação, ou seja, lá fala ocupação como pedreiro. Se o KNAI ele tem uma questão mais extensiva, obras de alvenaria, não é o KNAI quem fala é ocupação pedreiro. A gente precisa ter isso em mente que quando você for auxiliar na formalização do MEI e ele tiver uma ocupação que não está taxativamente escrita no anexo 11 da resolução 140, ele não pode exercer. Se eu for, por exemplo, um historiador, eu não posso formalizar como MEI porque essa ocupação não está permitida. Lá tem a atividade contador de história. Posso ser contador de história? Contador de história você pode. Contador de história não é a mesma questão de historiador. Então, nós temos que atentar especificamente ao que o cliente quer e o que é possível de acordo com as regras. Em geral, as atividades que não são permitidas, construção de obras, imóveis, obras de engenharia em geral. Eu posso ser pedreiro, mas eu não posso fazer toda a responsabilidade da construção da obra, porque isso eu tenho a questão da engenharia, eu tenho a questão da arquitetura, eu tenho responsáveis técnicos específicos para isso. Em regra, serviços de natureza intelectual regulamentados por lei. E algumas atividades que o comitê gestor entende que não são compatíveis com os critérios do MEI. Por exemplo, uma fabricação de bicicleta. Será que a fabricação de bicicleta é possível fazer apenas com uma pessoa? É possível fazer uma fabricação que o faturamento, ou seja, aquele rendimento bruto, aquele valor total, não estou falando de lucro não, o valor total é de 81 mil? Creio que não. Então, além das questões específicas da obra de engenharia, as questões das naturezas intelectuais da prestação de serviço, eu tenho umas atividades que não são permitidas. Algumas atividades que precisam de um controle maior, uma fiscalização maior, um rigor maior, eu não enquadro ela no rol das atividades, das ocupações permitidas. Como eu disse, a gente tem uma resolução específica que traz todas as ocupações permitidas. E quanto me custa para formalizar como MEI? Para formalizar como MEI em relação a taxas é zero. Quanto que eu tenho de custos para a manutenção do MEI em termos tributários? Vamos aqui falar sobre o DAS, Documento de Arrecadação Simplificada do MEI. É aquele valor que eu pago de tributo mensal. Esse valor de tributo mensal é fixo. Ele vai ser sempre 5% do salário mínimo a título de INSS,
Aquele valor que, para mim, MEI vai servir para aposentar quando eu tiver os critérios da aposentadoria. Quando eu tenho a atividade especificamente de serviço, eu vou pagar o valor de 5% do salário mínimo mais R$5 de ISS ou ISSQN, que é a mesma coisa, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Quando eu sou da área de comércio, indústria ou transporte intermunicipal e interestadual, ou seja, eu sou sujeito ao recolhimento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Específicos que a gente falou, eu pago os 5% do valor do salário mínimo mais R$1 de ICMS, o que totaliza R$56. Quando eu sou atividade mista, por exemplo, eu sou um salão de beleza e quero vender também os produtos para manutenção do cabelo da minha cliente. Eu estou aqui vendo uma oportunidade de agregar o serviço à prestação de serviço com uma venda da manutenção do que ela fez no meu salão. Eu sou da área de serviços de informática e percebo que eu posso ofertar para o cliente, não é uma venda casada, é uma oferta de facilidade e ter também os equipamentos para a manutenção, ou equipamentos para melhoria da experiência dele na área de tecnologia. Então, eu vou ter a prestação de serviço da manutenção e também a venda de alguns periféricos. Então, quando eu tenho essa atividade mista, eu vou pagar o valor de 5% de ISS do salário mínimo, mais R$1 de ICMS e R$5 de ISS, que totaliza R$61. Eu como MEI, ter uma ocupação principal e até 15 ocupações secundárias. Mesmo que eu tenha 10 ocupações e eu for exclusivamente de serviço, eu vou pagar só R$60. Se dessas 10 ocupações eu tenho uma de serviço e 9 de comércio, eu vou pagar R$61. É um valor fixo por ano. Na forma que eu entrei o começo do meu ano calendário, ou da minha formalização, que foi aquelas ocupações, e as ocupações são relacionadas ao ICMS ou ISS, vai ser esse valor fixo até o fim do ano. Mesmo que eu mude, eu acrescento uma natureza que antes não tinha, o valor vai continuar até o fim do ano. Na virada do ano, o sistema lê novamente e aquele tipo de natureza que vai gerar esse valor, 56, 60 ou 61. Lembrando, então, que sempre é o valor fixo e que só muda no começo do ano se eu tiver alteração de naturezas dentro da minha lista de ocupações e quando o salário mínimo muda. Aqui, gente, eu vou chamar a atenção para vocês, que vocês vão deparar com isso no futuro. Toda vez que o ano vira, geralmente eu tenho a mudança de salário mínimo. Já é uma questão legal. Só que aquele DAS que vence em 20 de janeiro daquele ano, ele é referente ao exercício de dezembro. Então, aquele DAS que vence 20 de janeiro, ele não é referente ao novo salário mínimo. Então, a gente sempre tem essa angústia no começo do ano. O meu DAS está com o valor errado. Se for o DAS de dezembro que vence em janeiro, ele não está com o valor errado. A gente precisa sempre estar atento que o governo federal, estadual e municipal não enviam taxas de cobrança via boleto bancário. Nós não temos um custo para a formalização. A formalização é gratuita no portal do empreendedor, o www.gov.br/MEI. É lá que a gente formaliza gratuitamente. Seja o cliente sozinho, seja o cliente que vai até o NAF, seja o cliente que vai na Sala Mineira do Empreendedor, seja o cliente que vai no Sebrae, o endereço eletrônico é o mesmo. É gov.br/MEI e é gratuito. Se o cliente contratou uma prestação de serviço pela internet que cobre, ele tem que ter essa ciência que aquele serviço não é só da formalização. Ele está pagando por alguma coisa e ele tem que ver valor nisso para ele contratar. Eu não vou falar que todas as cobranças são ilegais, mas ele tem o direito
de fazer isso gratuitamente. Sempre em caso de dúvida, a gente sempre aconselha o cliente a procurar o Sebrae ou a Sala Mineira. Quando a gente atende o cliente, a gente tem essa cautela de ver quais são os municípios que tem NAF e também indicar para o cliente que naquele município também tem um NAF. Então, ele pode procurar o atendimento, seja no Sebrae, na agência do Sebrae, seja na Sala Mineira do Empreendedor, seja no NAF. Porque todos os canais a gente tem a confiança que tem a mesma qualidade da informação. E quais são os benefícios que o MEI tem com a formalização? Lembra que eu falei lá no começo que em 2008, quando surgiu a discussão do MEI vem antes de 2008, mas quando instrumentalizou a figura jurídica do MEI através da Lei Complementar 128, pensava-se na inclusão previdenciária. Esse talvez naquela época fosse o melhor benefício e a maior preocupação do governo quanto a esse público. Era a cobertura previdenciária, a certeza que o MEI, quando precisasse e quando tivesse as condições, ele teria o direito ao gozo, o direito a usufruir, ao benefício do INSS. Não só da assistência, e sim da previdência. Eu tenho, aqui a Laurana pode até me complementar, mas eu já fiz essa notinha na minha cabeça. A gente traz aqui os termos habituais, mesmo com a reforma da Previdência, que mudou o nome, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, que hoje é benefício por incapacidade permanente ou incapacidade temporária. Os termos mais conhecidos que o cliente vai te procurar, ele vai questionar, é dessa forma: aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Essa a forma que a população ela guarda e ela tem conhecimento dos benefícios previdenciários. Algumas pessoas podem, então, as mais antigas, te perguntar: eu estou precisando encostar porque eu tive algum acidente. A gente lembra muitas vezes que encostar está relacionado à aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, porque é uma forma que foi memorizado esses benefícios para o cliente. Quando eu falo no benefício, todo benefício ele gera uma contraprestação. Então, para eu ter um benefício, eu tenho que ter no mínimo uma obrigação cumprida. No caso aqui, são os pagamentos, digamos assim, das DAS. O tempo de carência, ou seja, o mínimo de tempo que eu preciso de contribuição do INSS para ter aquele benefício. Hoje, com a reforma da Previdência, a aposentadoria por idade, eu preciso ter no mínimo 180 meses de contribuição para a mulher e 62 anos ela em termos de idade para conseguir aposentar. O homem, 240 meses e 65 anos homem, para quem estivesse ingressando hoje no regime geral da Previdência. Se eu já ingressei há mais tempo, eu tenho uma regra de transição e sempre quem vai ser o melhor parceiro para informar isso? O próprio INSS. Muitas vezes o MEI tem uma contribuição lá para trás, ele tem um vínculo carteira assinada com um período pequeno, ele tem alguma questão que é muito peculiar e muito particular dele, que a gente de fora não consegue avaliar. Somente o INSS, vendo todo o extrato, toda a vinculação dele ao regime geral, que vai dar essa certeza para ele quando que ele tem ou se ele não tem um benefício. Para auxílio doença, 12 contribuições. Aposentadoria por invalidez, 12 contribuições. Salário maternidade, 10 contribuições. Auxílio reclusão, 24 contribuições. E pensão por morte a partir do primeiro dia do pagamento em dia. O que seria isso, do pensão por morte? Ele está vinculado ao regime geral. Aqui eu vou pedir atenção para vocês, nesses prazos que a gente fala, de 12 meses, 10 meses, sempre contados a partir do primeiro pagamento em dia. Não adianta a gestante MEI não ter contribuído nenhuma vez e na hora que ela ganha o neném, ela contribui 10 meses acumulados para trás. Eu preciso ter um primeiro pagamento em dia para começar a contar minha carência. E também quando eu falo em 10 meses, é 10 meses concluídos do fato gerador. O que seria isso? Algumas vezes eu vou usar um pouco termos técnicos
porque vocês, como alunos, vocês conseguem entender e transmitir isso de uma forma mais normal, digamos assim, para o seu cliente. Vocês conseguem entender o termo técnico e explicar para ele de uma forma mais tranquila. O fato gerador que dá o direito à licença maternidade é o nascimento do bebê. Então, do nascimento da criança, eu já tenho que ter 10 contribuições. Não adianta formalizar hoje como MEI e, sabendo que já está grávida, esperando, se você não tiver nenhuma outra questão de vínculo INSS, esperando a licença maternidade. Porque no ato do nascimento, fato gerador, eu não vou ter complementado toda a carência mínima para o benefício. E não adianta a MEI antecipar 10 parcelas, senão eu já paguei 10 parcelas. No fato gerador, não tinha integrado 10 contribuições vencidas e pagas. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente. A gente também, antes de formalizar o nosso cliente, a gente tem que fazer uma escuta da realidade dele. Muitas vezes a gente tem que fazer umas perguntas para ele, para a gente não prejudicar o nosso cliente. Porque a partir do momento que ele formaliza como MEI, ele perde alguns benefícios. Se o MEI está recebendo seguro-desemprego, por exemplo, na hora que ele formaliza, o sistema cruza informação e percebe que ele tem outra fonte de renda, que agora é o MEI. E ele perde o seguro-desemprego. Ele pode recorrer? Pode. Ele vai fazer um conjunto de informações para mostrar para o órgão competente que ele não teve renda suficiente que garantisse a manutenção econômica dele e faria jus ainda ao seguro-desemprego. Mas até esse processo ser formado, processo administrativo e julgado, a gente pode ter causado um prejuízo para o nosso cliente. Quando eu falo em produtor rural, principalmente aquele que tem a qualidade segurada especial, que é um tipo específico do pequeno produtor, que ele tem umas características próprias e ele tem uma seguridade social diferenciada, se ele formaliza atividades que não seja rural, nesse tempo que ele está formalizado como MEI, pode ser que não considere como tempo de contribuição. Pode ser por quê? Porque hoje a lei em vigor não permite. Se, por exemplo, eu sou segurado especial, eu sou produtor rural, segurado especial, e planto, minha família inteira, planta produtos primários da roça, e eu, Ariane, resolvo me formalizar como cabeleireira para agregar renda, eu, Ariane, não vou poder contar esse tempo meu como cabeleireira, formalizada como MEI, para a questão do segurado especial. Isso é muito importante, principalmente para aquele segurado especial que está na véspera de aposentar. A gente tem que ter essa cautela, a gente tem que ter essa sensibilidade com o cliente para a gente não prejudicá-lo. Auxílio-doença. Qual que é a razão do auxílio-doença? Ele está incapacitado temporariamente para exercer a atividade. Se eu formalizo, eu estou mostrando para o governo, olha, eu estou capaz, tira o meu benefício que eu não preciso mais. Licença maternidade. A licença maternidade é um benefício constitucional que é para a mãe que ganhou neném dedicar exclusivamente para a criança. Se ela formaliza como MEI, ela mostra que ela não está dedicando exclusivamente para a criança. Então, ela perde o benefício da licença maternidade. O LOAS pode ser que perca ou não. Se hoje uma pessoa que estuda direito previdenciário ou um servidor do INSS vai querer me matar se eu falar LOAS. LOAS não existe mais. O que existe é BPC, Benefício de Prestação Continuada. Mas todo mundo conhece como LOAS. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de falar a língua do nosso cliente, não a nossa forma correta de ler as coisas. A gente tem que adaptar a nossa linguagem ao cliente. O LOAS é uma assistência, um benefício assistencial que aquela pessoa recebe, porque a renda familiar, dividida pelo número de pessoas na família, ela é inferior a 1/4 do salário mínimo. Se é com a formalização do MEI eu aumento a renda familiar, pode ser que ultrapasse 1/4 do salário mínimo por pessoa da família, aí eu perco o LOAS.
É muito importante que a gente sempre tenha essa cautela. O LOAS, ele é muito pago, muito mesmo, para quando eu tenho uma pessoa deficiente em casa, que ela não tem condições de trabalho, e a família é uma família que tem uma renda familiar muito baixa. Então, a formalização dele, se não gerar um rendimento, uma rentabilidade que compense, é muito prejudicial eu falar que ele vai perder um salário mínimo da renda familiar. Então, eu preciso ter essa sensibilidade, essa empatia com o nosso cliente. O funcionário público federal e estadual em Minas Gerais não podem ser MEI. Por quê? Porque o Estatuto do Servidor Público Federal e do Estado de Minas proíbem que o servidor público seja sócio administrador de uma empresa. Lembra que eu falei que o MEI, ele é aquele que administra sozinho a sua empresa? Ele é o administrador. Então, ele não pode ser MEI. Se o seu cliente é servidor público municipal, a gente precisa que ele procure a prefeitura, os recursos humanos da prefeitura, para verificar se ele pode ou não pode ser MEI. O que eu preciso de análise de renda para ver se eu vou ou não vou perder o benefício na hora da formalização? Programas assistenciais. Por exemplo, Bolsa Família, ProUni, FIES, são benefícios que estão relacionados com a renda da família. Eu não vou entrar no mérito do Bolsa Família, que são alguns critérios específicos, sem filho, ou a idade do filho, a renda familiar, então tem algumas condições específicas, e que na hora da formalização, pode ser que a renda familiar aumente, e isso faça com que o benefício seja cancelado. Não é imediato, ou não deveria ser imediato. Essa análise, ela é feita na época do recadastramento do Bolsa Família ou mediante denúncia. A gente tem conhecimento que algumas prefeituras, elas cruzam os dados e formalizou, cancela o benefício da Bolsa Família. Caso vocês se deparem com isso, podem procurar a agência do Sebrae mais próxima, explique a situação, que a gente vai entrar em contato com a prefeitura e explicar para a prefeitura qual que é a regra do MEI e tentar sensibilizar que essa perda não deve ser imediata. Precisa-se fazer uma análise da renda familiar, o histórico da renda familiar, para ver se perde ou não perde o Bolsa Família. E a pensão assistencial também recebida pelo tutor de menor de idade. Se é assistencial e ele é tutor, muitas vezes é relacionado à renda familiar. Então, eu preciso, de novo, analisar se com a formalização não aumenta minha renda familiar e assim eu perco o benefício. Quais os benefícios da formalização? Passada a questão de, entre aspas, quem não pode ou quem pode, mas perde, eu vou falar para o meu cliente, quais são os seus benefícios? São inúmeros, inúmeros, inúmeros. Aqui a gente cita alguns, mas eu vou dar o destaque aqui. A isenção total de taxas para formalização. Isso está bem claro na Lei Complementar 123. Então, uma lei complementar que determina a isenção reduzida a zero todas as taxas de formalização, funcionamento, baixa do MEI. Eu tenho uma redução da carga tributária com impostos fixos mensais, que vão desde R$ 60 até R$ 66. Me fala qual tipo de empresa hoje que paga um valor fixo independente do faturamento de R$ 66 em termos de tributo. Não tem. É uma política pública de inclusão. Ela não tem caráter arrecadatório. Ela não tem caráter de receber pela questão do funcionamento do MEI. Ela é de geração de renda, geração de postos de trabalho, é de sustentabilidade, é tirar aquela pessoa da insegurança econômica, insegurança social e trazer para dentro do jogo de uma forma bonita, de uma forma legal. A formalização é feita gratuitamente, 100% pela internet. Se o cliente não quiser ter contato com ninguém, conseguir fazer sozinho, ele pode fazer. Eu tenho acesso a essa informação de forma muito fácil. Hoje, com a resolução 59, que alterou a resolução 51 do Comitê Gestor do Simples Nacional, toda atividade do MEI está dispensada de alvará e licença de funcionamento. Ou seja, eu abri a minha empresa no MEI, eu primeiro preciso saber as regras do jogo. Eu preciso saber se eu preciso de normas sanitárias seguidas, normas ambientais, questão de incêndio e pânico. Declarei que conheço e sigo as normas,
eu estou automaticamente dispensado de alvará e licença de funcionamento. Eu já posso começar a funcionar. Eu não preciso esperar a prefeitura me dar uma folha autorizando eu fazer. Mas lembra que o MEI precisa seguir as regras. E não é que eu estou dispensado da licença, que eu estou dispensado de seguir as regras sanitárias. Não é porque eu não preciso de um alvará sanitário pregado na minha parede que eu estou dispensado de fazer as boas práticas de manipulação na hora de fazer o alimento. E isso precisa estar bem claro para o nosso cliente. Eu tenho direito de emitir nota fiscal. Eu quero contratar com a administração pública, eu quero contratar com a empresa. Eu preciso de nota fiscal para dar para essa empresa fazer as questões contábeis. Eu tenho esse direito de emitir nota fiscal. Eu tenho melhores taxas, melhor poder de negociação com fornecedores. Eu compro através do CNPJ, eu tenho melhores poderes de tratar com esse meu fornecedor para pagamento diferenciado, descontos, benefícios. É uma rede que eu estou ingressando. Eu tenho direito a serviços financeiros com taxas diferenciadas, mas aqui eu vou sempre ter uma cautela. Banco, ele tem o serviço financeiro, principalmente crédito, relacionado à segurança. Eu preciso ter uma segurança que eu emprestando eu vou receber esse dinheiro de volta. Ou seja, eu tenho uma análise de crédito. E como que eu faço análise de crédito? Muitas vezes com o meu relacionamento bancário. Não adianta eu nunca ter existido no sistema financeiro, formalizar com o MEI e amanhã pedir um empréstimo de R$100.000. O seu financeiro não conhece minha movimentação bancária. Ele não conhece meu histórico de capacidade de consumo e capacidade de pagamento. Qual que é a segurança que ele vai ter de emprestar esse dinheiro, que vai ter esse dinheiro de volta? Então, sempre a gente precisa falar para o nosso cliente, tenha um relacionamento com o seu banco, procure a melhor instituição financeira, seja cooperativa de crédito, seja banco público, seja banco privado, não tem problema. Qual é o melhor do sistema financeiro que atende à sua necessidade, que tem um valor que é compatível com a sua possibilidade e que vai te ofertar o que você precisa. Faça análise, essa provocação de análise com ele. Eu tenho redução da contribuição previdenciária patronal. Eu tenho a redução da sua questão de INSS com a Previdência em 5%. Hoje o autônomo, em regra, paga 20%. Ele pode pagar a 11% quando ele quer por idade. Mas no meio eu pago 5% do valor do salário mínimo. Ou seja, redução melhor do que essa, impossível. E vou ter todos os benefícios previdenciários, igualzinho se eu estivesse pagando sobre 11% sobre o salário mínimo ou 20% sobre o salário mínimo. É o mesmo benefício que eu vou ter. Eu estou dispensado de escrituração fiscal e contábil, aquela desobrigação de contabilidade formal. Aqui eu não estou falando que ele não precisa de contador. O que eu estou falando é que ele está desobrigado da contabilidade formal. Se você, futuro profissional de contabilidade, apresentar um valor não digo não é valor monetário não, é um valor que ele perceba do seu serviço e você queira cobrar por isso, você pode ofertar para ele, ele pode contratar de você. Mas ele tem que perceber o benefício que está te contratando, porque a contabilidade formal ele está desobrigado. Eu tenho segurança para exercer minha atividade de forma legal. Eu tenho certeza que eu não vou ter meus produtos apreendidos porque eu estou formalizado de forma correta. E eu tenho uma cobertura previdenciária para mim e para os meus familiares, no caso de pensão por morte e auxílio reclusão. Só que como todos os direitos, todos os benefícios, vem uma contrapartida. Eu tenho também obrigações. Obrigação de, aqui eu vou falar que não é obrigação legal, mas é obrigação gerencial. Realizar consulta prévia. Por que eu mantive esse ponto nas minhas apresentações, mesmo com a dispensa disso nas normas? Lembra que eu falei que o MEI tem que declarar que conhece e segue as normas para o exercício da sua atividade? E com isso ele vai ganhar aquele dispensa de alvará? Como que eu vou conhecer as normas relacionadas à lanchonete no município X? Como eu vou conhecer as normas relacionadas a um salão de beleza no município Y? Ou um lava-jato, se tiver normas ambientais, no município Z?
É através da consulta prévia. Vamos dar um exemplo aqui de gestão e de uma análise do custo do empreendimento. Vamos supor que eu idealizei, coloquei na minha cabeça, coloquei no papel que eu quero fazer uma lanchonete. A lanchonete, eu coloquei na minha cabeça que eu quero fazer essa e essa obra, porque vai ficar bonitinho, vai ficar mais fácil de fazer a manutenção da lavagem, de limpeza dela, porque eu estou mexendo com alimentos. Eu procurei um espaço onde que eu tinha trânsito de cliente, onde que eu tinha condição de pagar e uma metragem que seria interessante para mim. Achei o local. Fiz o contrato de aluguel. Vou pagar o aluguel. Fiz a reforma do imóvel para atender a questão, na minha cabeça, sanitária. Estou pagando aluguel enquanto eu faço reforma. Aí eu vou e vejo, depois que eu acabei a reforma, que eu não posso exercer atividade econômica nesse local. Ou que a obra que eu fiz, ela não é o que a vigilância sanitária exige. Mas vamos ficar no primeiro exemplo, que eu não posso exercer a atividade econômica naquele local. Toda vez que eu loco, eu tenho que devolver nas condições que eu peguei o imóvel. Eu tenho que gastar de novo para fazer o desfazimento da obra. Eu vou ter que pagar aluguel enquanto eu estou pagando para desfazer a obra. E eu vou ter que pagar a multa por rescindir o contrato de locação antes da hora. Porque eu não conheci as regras para exercer atividade econômica naquele local. E é através da consulta prévia que eu vou ter esse conhecimento, quando eu me falo prévio, se posso ou não exercer atividade econômica no local e quais são as regras para exercer essa atividade econômica. Então, toda vez que a gente for falar em formalização do MEI, insista na consulta prévia, porque a gente pode estar diminuindo um prejuízo incalculável para o nosso cliente. Eu tenho a obrigação de tudo que eu comprar seja com nota fiscal. Toda empresa é obrigada a emitir nota fiscal quando vende. O MEI ele é obrigado a emitir nota fiscal quando ele vende para outra empresa. Eu vou chegar lá na frente com as outras obrigações da nota fiscal. Então, toda vez que eu compro, eu tenho que ter a nota fiscal. E a minha obrigação é fazer essa guarda desse documento por até 5 anos. Preencher o relatório mensal de receitas brutas, que a gente vai ver na frente que é um relatório extremamente simples, mas eu preciso ter esse controle mínimo de receita bruta no mês para conseguir lá na frente fazer a declaração da DASEN, que está aí como obrigação. Eu preciso emitir nota fiscal quando necessário. Quando, por exemplo, eu falei, vender para pessoa jurídica, ou quando eu vender para quando for entregue, ou seja, eu vendi pela internet, eu preciso de nota fiscal para cobertar esse envio do produto para a casa do cliente ou para o estabelecimento do cliente. Ou quando o consumidor exigir, por causa da Lei 8.078, também conhecido como Código de Defesa do Consumidor, que garante o consumidor a nota fiscal. Eu tenho a obrigação de pagar a guia DAS, aquele valor que eu falei para vocês, 56, 60 ou 61 reais. Perdão, 56, 60, 66 reais. Mensalmente. É através do pagamento que eu tenho meu direito previdenciário. Eu tenho que declarar a DASEN, uma declaração simples, feita uma única vez no ano, onde que eu preciso informar quanto que eu tive de venda, de faturamento, com ou sem nota fiscal, ou seja, é tudo da venda, e se eu tive empregado ou não. É só isso que eu preciso declarar. E caso eu tenha empregado, enquanto essas obrigações não estão no e-social, eu tenho que entregar a GFIP, eu tenho que fazer a RAIS e tenho que informar a CAGED, por exemplo, quando eu tenho alteração das questões do empregado. Mas vindo a implantação total do e-social, a gente vai tirando essas obrigações aqui, porque elas vão ser declaradas num único evento ou geradas num único sistema. A partir de maio, todo MEI que tem empregado, ele já precisa lançar no e-social, informar no e-social a sua folha de pagamento. Então, essa obrigação ela é em junho, referente à competência de maio. E só vai estar liberado a partir do dia 10 de maio. Hoje está uma discussão pessoal do e-social, parece que o módulo MEI, isso vai estar liberado a partir de 17 de maio. Porque a folha de pagamento de maio só é gerada em junho, então não está fora do prazo o 17 de maio.
A CPP, Contribuição Previdenciária Patronal. Toda vez que a empresa média ou grande, ou outra PP, ou outra ME contrata o MEI, ela é obrigada a pagar CPP no valor de 20% sobre a nota fiscal, sempre que a contratação for nas áreas de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção e reparação de veículos. Por quê? A lei, ela destacou, ela reservou, ela foi expressa no sentido de toda empresa que contrata o MEI nessas áreas tem que fazer o pagamento de 20% sobre a nota fiscal na prestação de serviço. Esse valor não pode ser pago nem descontado pelo MEI. É um valor de competência e obrigação da empresa tomadora de serviço. Quando eu falo nos conhecimentos sobre o MEI, eu preciso falar para ele também quais as regras de entrada e as regras de manutenção. A regra de manutenção é que ele mantenha as condições iniciais que teria se ele fosse entrar como MEI. Se ele não ter essas condições, ou manter essas condições, ele vai ser desenquadrado. Então, quando eu tenho o desenquadramento do MEI? Quando eu quebro aquelas regras de ingresso. Quando eu contrato um segundo empregado, ou aquele empregado ele recebe mais salário mínimo. Quando eu tenho a entrada de sócios, ou seja, eu deixo de ser empresário individual e passo a uma sociedade. Quando eu tenho a inclusão de uma ocupação que não é permitida lá no anexo 11 da resolução 140. Quando eu tenho uma abertura de filial, quando uma das minhas ocupações deixa de ser permitida ao MEI e eu não tiro ela, eu não deixo de exercer ela, ou quando eu ultrapasso os R$81 mil, que é meu limite de faturamento. Se eu sair, deixei de atender a alguma das regras de manutenção do MEI, eu tenho desenquadramento. Eu saio do MEI e cai automaticamente no regime geral do Simples Nacional, que é aquela tributação de 4% do comércio, 4,5% da indústria e 6% da prestação de serviço, que é a primeira faixa de tributação. A gente só tem que atentar, no caso de faturamento acima de 81 mil, qual faixa de tributação que ele vai estar. Mas acredito eu que no primeiro momento ele não vai sair da primeira faixa de tributação do Simples Nacional. Mas lógico que vocês, com conhecimento técnico contábil que vocês têm, vocês conseguem mostrar para ele qual vai ser os passos para frente que ele vai seguir pelo desenquadramento. Eu tenho duas formas de fazer o desenquadramento, por opção e por obrigação. A por opção é quando eu falo para o fisco, eu não quero mais ser MEI, eu não quero mais recolher a forma de tributos como MEI. Essa opção ela é feita somente em janeiro do ano calendário, ou seja, até o último dia útil do mês de janeiro eu tenho que falar para o fisco que eu não quero mais, é um desenquadramento por opção. Se eu fizer isso em qualquer outra época do ano, eu estou fazendo um agendamento para janeiro do ano calendário seguinte. E por obrigação. Por obrigação é quando eu desrespeitei alguma dessas regrinhas aqui que eu mostrei para vocês. Nisso eu tenho obrigação de fazer a comunicação para o fisco. Fora a regra dos R$81 mil, eu tenho que informar isso até o último dia do mês subsequente do fato gerador. Por exemplo, contratei o segundo empregado, eu tenho prazo até o último dia do mês subsequente, a contratação do segundo empregado, para informar a minha saída. E a minha saída, então, é daqui para frente. Quando eu estou na questão do faturamento e mais de R$81 mil, eu vou falar para vocês lá no finalzinho da minha apresentação, no finalzinho da parte 2, quais são as regras de efeito, se é no ano calendário seguinte ou se retroage ao ano calendário presente. Já falei para vocês que eu faço formalização no gov.br/MEI e essa formalização é gratuita e que pode ser feita nos postos nas agências de atendimento do SEBRAE, na Sala Mineira do Empreendedor ou com auxílio do NAF. Documentos necessários. Verificar primeiro, isso não é documento, mas é informação necessária.
verificar se a ocupação é permitida. Não adianta nada eu fazer toda a análise do mês se a ocupação dele não é permitida. Realizar a consulta prévia, igual eu falei, não é uma obrigação legal, mas é praticamente uma obrigação de gestão. CPF, RG, a conta no gov.br. Eu tenho que apresentar o número da declaração de imposto de renda dos últimos 2 exercícios, mesmo que eu tenha sido declarado como dependente. Então, eu tenho um titular que fez a entrega da declaração, me declarou como dependente, eu preciso desse documento. Se eu não fui declarado nem como titular, nem como dependente, o sistema vai me pedir o título de eleitor. Comprovante de endereço residencial, se for diferente do comercial, o valor determinado para a capital social da empresa. Porque quando eu estou fazendo formalização do MEI, lá eu tenho um campo que eu preencho capital social. Toda empresa tem que ter o capital social. Ele pode ser declarado R$1? Pode, o sistema aceita. O que a gente precisa ter, principalmente vocês na área acadêmica, que vocês estão estudando a forma correta de atender o cliente, o que é capital social? É aquele dinheiro que ele tirou do bolso da pessoa física e colocou na empresa para a empresa começar a funcionar. A forma mais simples que eu consigo explicar é dessa forma para o cliente. Quanto que você tirou do seu dinheiro para a empresa funcionar? Ah, eu estou tirando 20 mil, então esse é o capital social. Ah, eu estou colocando R$200, que é o que eu tenho, esse é o capital social. Eu não vou criar ou insinuar para o cliente o valor, eu vou perguntar para ele. Soma cautela. A gente tem um faturamento limitado a R$81 mil. A gente tem a limitação dele trabalhar com o máximo empregado. Se a pessoa colocar um valor social de 1 milhão, vai me gerar uma certa desconfiança. É esse valor mesmo? Pergunta para o cliente. Explica para ele o que é o capital social. Quais são as relações que a gente poderia fazer com isso? Porque pode chegar, não vou falar que vai acontecer, mas pode chegar um órgão de fiscalização e questionar. Por que como MEI você tem um capital social de 1 milhão? Alguma coisa não é tão coerente. Eu vou te convidar para explicar aqui para mim essa relação. E ele pode usar o nome fantasia se ele desejar. Lembrando que o nome fantasia não tem registro, não tem garantia, não tem gravamento dele. Se ele quer registrar esse nome fantasia, essa marca dele, tem que ser no NPI. Ao contrário do que acontece quando eu abro uma empresa tradicionalmente lá no site da Junta Comercial, que o nome fica reservado no estado de Minas Gerais, no caso do meu, nome fantasia não tem reserva nenhuma. Se ele quiser, ele tem que fazer o registro no NPI. Vencemos a primeira parte, estou dentro do horário ainda, porque hoje eu quero conceder um pouco mais de tempo para a Laurana tirar as dúvidas, porque da última vez ela nem respirou, e eu quero cumprir o meu horário mais ou menos umas 8h30, 8h35 no máximo, para a gente poder tirar dúvidas que vocês estão colocando aí no PIR. A gente passou então as obrigações que eu tenho com o cliente, que eu tenho que passar para o cliente do que eu preciso, quais são as condições, o que eu perco, as cautelas do que eu posso perder, todos os meus benefícios do que eu não perco. Resolveu formalizar, seu cliente foi instruído, resolveu formalizar, eu tenho que falar para ele, ressaltar quais as obrigações de quem é MEI, o que não pode esquecer. Primeiro, pagamento do DAS. É a maior obrigação porque isso garante para ele o maior benefício. É a regularidade do CNPJ dele, é a regularidade dele com a Previdência, é a garantia que se ele precisar, seja para o auxílio-doença, seja lá na frente a aposentadoria, seja a mulher que não planejou a gravidez, mas vai ter o filho e ela precisa desse resguardo para ela, é com o pagamento do DAS que eu garanto todos os benefícios do MEI. O DAS, então, é aquele documento de arrecadação simplificada do MEI, onde que ele paga valores fixos mensais no valor de 5% do INSS, salário mínimo para INSS, e aquele valor de ICMS e ou ISS, que é de R$1 de ICMS e R$5 de ISS. Quando que eu devo pagar? Até o dia 20 do mês seguinte à competência. De novo, estou falando com vocês termos técnicos. A competência de março vence até dia 20 de abril.
Então, eu tenho até o dia 20 para pagar. Se deu dia não útil, ou seja, sábado, domingo ou feriado, ele prorroga para o primeiro dia útil subsequente. Então, esse é o pagamento até dia 20 do mês seguinte da competência. Onde pagar? Qualquer casa lotérica, eu posso pagar via Pix, eu posso pagar via aplicativo, eu tenho várias formas de fazer o pagamento. Lá no site, no portal do empreendedor, lá no gov.br/MEI, eu tenho todas as formas de pagamento. É geração do boleto, é débito automático, é Pix, é aplicativo. Tudo a gente tenta facilitar para o cliente para que ele consiga fazer esse pagamento e garantir os seus benefícios. O que acontece se ele não pagar? Primeira questão, eu vou ter a perda dos meus benefícios previdenciários. Eu posso ter o meu nome protestado. Eu posso ter a minha dívida da empresa, ela pode ser cobrada. Eu tenho a questão da dívida ativa. Eu tenho a certidão positiva de débitos. Eu posso ficar inapto em relação ao CNPJ junto à Receita Federal. Eu tenho várias consequências. Eu posso ter um cadastro restritivo junto às instituições financeiras. Eu tenho N situações que podem causar prejuízo para o MEI por falta do pagamento do DAS. Eu falo que hoje que a inadimplência ela não está relacionada só à falta do dinheiro para pagar, e sim a falta de priorização para pagar. O cliente esquece. A gente sempre tem que trazer para o cliente que essa é uma obrigação, como se fosse pagamento de fornecedor. Se não pagar fornecedor, ele não vai ter matéria-prima, ele não vai ter o produto para revenda. A mesma questão no DAS. Se ele não pagar o DAS, ele não vai ter o benefício. Então, isso tem que entrar na rotina do nosso cliente. Como acessar o DAS? Através do portal gov.br/MEI. Eu vou lá no empreendedor, já somei, pagamento da contribuição mensal, é que fala pagamento online, débito automático, boleto de pagamento, vai ter o Pix também. Coloco o CNPJ, emitir a guia de pagamento, eu formo o ano que eu quero emitir, porque eu posso estar com um boletozinho em atraso, e vai marcar os meses que eu quero emitir. Lembrando que esse ano o sistema está liberando mês a mês, o sistema não está liberando, igual liberava no passado, todos os meses do ano, principalmente porque as competências março, abril e maio, elas foram permitidas serem parceladas em 2 vezes, com vencimentos 20 de julho, 20 de agosto e referente a março, e assim sucessivamente, e que o governo vai liberar, próximo à data do parcelamento, essa possibilidade de 2 guias. Se o cliente hoje quiser pagar a competência de março, que pode ser paga em 2 vezes, 20 de julho e 20 de agosto, mas ele quer pagar hoje, ele vai conseguir uma guia, que vai estar lá, data de vencimento 20/7, em valor único. Se ele quer pagar parcelado, ele vai ter que esperar mais próximo ao vencimento para o sistema liberar isso para ele. Hoje, ele não consegue emitir todas as guias do ano. Outra questão de obrigação do MEI é a nota fiscal. O que é a nota fiscal, gente? É o documento fiscal que comprova aquele ato da transação empresarial, seja da compra ou venda de mercadorias, seja na prestação de serviço. Então, é um documento fiscal que acoberta aquela transação. Como que eu emito isso? Se eu estou hoje na área de prestação de serviços, ou seja, a minha atividade, lá naquele anexo 11, ela está sujeita à questão do ICMS, eu estou falando que é uma nota fiscal relativa ao Estado. Se aquela ocupação está sujeita a ISS, a nota fiscal é compatível com a prefeitura. Quando eu falo de nota fiscal, o primeiro ponto que eu tenho que atentar é que quando o MEI vende para outra pessoa jurídica, seja ou não contribuinte do ICMS, independente disso, ele está obrigado a emitir nota fiscal. Então, é uma obrigação. MEI vendeu para outro CNPJ, nota fiscal. Quando o MEI vende mercadoria para ser entregue para o cliente, eu preciso emitir nota fiscal para cobertar esse trânsito, esse caminho da mercadoria.
Quando o cliente pede, o consumidor pede, eu preciso por causa do Código de Defesa do Consumidor. Quando eu estou falando de comércio, indústria ou transporte entre estados e municípios, o MEI tem duas opções. Ele pode emitir a nota fiscal avulsa eletrônica pelo site do estado, pelo CIARE. Ela é gratuita. Se o MEI quer emitir a nota fiscal eletrônica, ele precisa solicitar a autorização da Cefaz e precisa de certificado digital, assinatura digital. Quando eu estou pela nota fiscal avulsa eletrônica, eu não preciso de certificado digital. Uma vez que eu optei fazer a nota fiscal eletrônica, eu perco o direito de fazer a avulsa eletrônica. As duas têm a mesma segurança jurídica, as duas têm o mesmo controle, então as duas têm a mesma finalidade para quem está recebendo esse documento fiscal, ela tem validade fiscal. Quando é prestação de serviço, a gente tem que ver a prefeitura que o nosso cliente está registrado. Você, aluno, tem essa constância de pergunta, você pode verificar com a prefeitura quais são as modalidades de nota que a prefeitura libera, quais são os processos e procedimentos para a liberação dessa nota. Se é bloco de notas, se é nota fiscal eletrônica, se é nota fiscal avulsa, a prefeitura que vai falar quais são os modelos que ela aceita. Quando eu estou falando de MEI, eu também preciso fazer o relatório mensal de receita bruta. Quando eu falo essa obrigação legal, eu tenho todo mês fazer uma prestação de contas num documento simples, falando o que eu tive de venda, o que foi com nota fiscal, o que foi sem nota fiscal, o valor total. Eu não envio esse documento para ninguém, eu guardo esse documento, eu anexo a ele as notas fiscais de entrada ou de saída, caso tenha as de saída, e guardo pelo prazo de 5 anos. Se o fisco, seja federal, estadual ou nacional, requererem, você vai apresentar esse documento. Se eu falar em termos de gestão, é o controle mínimo que o empreendedor tem do seu faturamento. Vai ser ele que vai auxiliar lá na Dazene, que a gente vai ver qual que é o valor total que eu tive com vendas. Como é que o cliente hoje, 6 de maio, vai saber quanto que ele vendeu em janeiro de 2020? De cabeça ele não vai saber. Se ele tiver o relatório mensal de receitas brutas, ele só vai somar as somatórias dos relatórios mensais. E quando que ele deve ser feito? Até o dia 20 do mês seguinte ao mês calendário da minha obrigação. Se eu estou fazendo o relatório mensal da competência de abril, eu tenho até 20 de maio para fazer o preenchimento desse relatório. E onde que eu tenho esse modelo? No portal do empreendedor também, na parte do MEI. Esse é um modelo, não quer dizer que a gente precisa seguir esse necessariamente, mas eu preciso ter as informações mínimas. Revenda com dispensa de emissão de nota fiscal, revenda com documento fiscal emitido e total das mercadorias. Se eu estou na área de indústria e comércio, eu tenho que separar esses valores. Venda de produtos industrializados, meus, dispensada emissão, venda de produtos industrializados com emissão de nota fiscal e venda desses valores. Vamos pensar que eu também tenho serviço. Receita com prestação de serviço com dispensa de emissão de nota fiscal, receita com prestação de serviço com documento fiscal emitido e total das receitas. E, no fim, o total das receitas todas, de comércio, indústria e serviço. Se eu não tive indústria, é comércio e serviço. Se eu não tive comércio e nem indústria, é só serviço. É uma questão de explicar para o cliente quando e como que ele tem que fazer esse lançamento aqui. Local, data e assinatura. Olha aqui a questão expressa no modelo. Os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias, ou seja, na fiscal de entrada, e serviços tomados referentes ao período. As notas fiscais relativas às operações ou prestações realizadas eventualmente emitidas. Aquelas onde eu tenho obrigação, ou que eu emiti porque eu quis. Eu preciso anexar. De novo, eu não envio para ninguém. Eu guardo pelo prazo de 5 anos para prestação de contas, caso seja questionado algum valor meu. E a Dazene?
A DASN é o documento onde que eu informo, uma vez por ano, qual foi o faturamento que eu tive no ano calendário anterior. É um documento simples de preencher. É um documento onde que eu simplesmente vou informar quanto que eu tive de comércio, dos valores relativos a ICMS, quanto eu tive de serviço, se eu tenho empregado ou não, e só, mais nada. Eu tenho dois tipos de declaração. Eu tenho aquela declaração, na verdade, tem três tipos de declaração. Eu tenho a declaração original, que é quando eu faço, por exemplo, esse ano relativo a 2020, a primeira informação que eu tive. O cliente errou alguma informação e precisa retificar. Eu tenho a retificadora. E eu tenho a situação especial. Situação especial é quando a empresa foi baixada, exclusivamente foi baixada. Tanto que lá consta a data do evento, a data da baixa da empresa. Então, a gente vai ver lá na frente, quando eu falar de encerramento, que uma das obrigações é entregar a DASN, situação especial. Tá? É outro tipo de declaração. Tem que pagar para fazer? Ela é feita gratuitamente no portal do empreendedor. Não tem custo para fazer. O cliente pode contratar uma empresa para fazer esse serviço? Pode, é uma liberalidade dele, mas ele tem que saber que ela é feita gratuitamente pelo Sebrae, pelas Salas Mineiras do Empreendedor, pelos NAFs, ela é feita gratuitamente. Se ele quiser contratar outra pessoa, ele pode. O que acontece se eu não entregar a declaração? Ou se eu entregar em atraso? Se eu entrego em atraso, eu pago multa. Além disso, dependendo do tempo que eu fico sem entregar, eu posso tornar a empresa inapta. E se a empresa está inapta, ou seja, está lá a situação inaptidão da empresa, eu não posso alterar, eu não posso baixar a empresa, eu não posso contratar com órgão público. Eu tenho N situações que eu estou limitada a fazer. E como que eu faço a declaração? Simples. De novo, no portal do empreendedor, empreendedor, já sou MEI. Lá vai ter um campinho, declaração anual de faturamento. Tem a declaração anual, onde eu coloco o meu CNPJ, marco se ela é original, marco se ela é retificadora, caso eu estou retificando alguma informação, se ela é situação especial, que é só exclusivamente e apenas no caso de baixo. Eu errei uma tela aqui, que viria uma tela onde eu declaro os valores, declarei os valores, vai aparecer esses valores apurados aqui em termos de pagamento de tributo e vou transmitir a minha declaração. Eu preciso estar com todas as DAS pagas para transmitir? Não. A obrigação do pagamento não está vinculada à obrigação da entrega da informação do faturamento. Então, eu não preciso obrigar o cliente a estar adimplente com seus DAS para poder fazer a declaração. O que ele precisa é, pelo menos, ter emitido os DAS do ano calendário, mas não precisa ter pago necessariamente. Lógico que eu vou incentivar nosso cliente a pagar, para ele não perder os benefícios dele, sobretudo previdenciários, mas eu não posso impedir uma obrigação por causa do pagamento de tributo. Antes da parte final, eu vou complementar mais duas situações. O nosso cliente, vamos ficar aqui ainda, o nosso cliente, ele quer encerrar a empresa. A baixa do MEI, ela é gratuita, é no portal do empreendedor, não tem custo, não está vinculado ao pagamento dos tributos anteriores, não está vinculado, então, a estar adimplente com os seus tributos. Eu não posso impedir que o MEI faça a sua baixa porque ele está com um tributo em atraso, porque senão eu vou só aumentando o débito tributário dele, a dívida dele, porque ele não vai conseguir baixar, não consegue, dependendo do caso, não consegue colocar em ordem as suas contas e só vai aumentando, virando uma bola de neve esse passivo tributário dele. Mas ele baixando a empresa com dívida, essa dívida ela vai para o CPF da pessoa. Com vocês, alunos, a parte técnica, eu posso ser mais técnica ainda. Lembra que o empresário individual, que o MEI, empresário individual, aquele que está no artigo 966 do Código Civil, o empresário individual, ele tem responsabilidade
ilimitada, ou seja, todos os prejuízos ou todas as obrigações inadimplidas como empresário individual seguem para a pessoa física, porque a responsabilidade dele trazida lá no Código Civil é ilimitada. Então, todo o débito dele segue com ele para o CPF. Caso ele não, assim, eu vou procurar ver se eu tenho uma certidão negativa dos meus débitos como pessoa física. Se não foi cobrado, a Receita, ela pode cobrar, seja o fisco municipal, seja o fisco estadual ou federal, pode cobrar esses débitos até 5 anos. Então, ele precisa estar ciente que ele tem uma obrigação e tem que pagar essa obrigação. Mas não estou prejudicando o direito dele de baixar a empresa. Eu baixei a empresa, eu tenho que fazer a DASEN, situação especial. Eu tenho regras de prazos lá para fazer a DASEN. Se eu fechei a empresa no começo do ano, eu tenho um prazo. Se eu fechei ela no fim do ano, eu tenho outro prazo. Eu preciso seguir as regras para fazer a entrega da DASEN, situação especial. É outra obrigação. Fechei a empresa, eu declaro qual foi o meu faturamento em janeiro até o mês que foi fechada, foi encerradas as minhas atividades. A gente precisa ter em mente e deixar isso bem claro para o cliente que baixar uma empresa não é uma questão de fracasso, não é uma questão de inaptidão dele como empresário, como empreendedor. Pode ser por várias situações, que ele consiga uma proposta de trabalho melhor e que ele vai precisar de dedicar mais um trabalho, não vai conseguir fazer uma questão de conciliação de tempo com a empresa dele. Pode ser que ele precise mudar de cidade, não seja compatível, até ele se resolver em outra cidade. Pode ser que o modelo de trabalho dele, modelo de atuação dele empresário, daquele momento, não o melhor momento, o melhor modelo, tem várias situações. Mas ele já é, com certeza, um vencedor de ter aberto, mantido a empresa e fechado e cumprido suas obrigações. E caso ele queira empreender novamente, ele pode a qualquer momento. Ele pode baixar o MEI e abrir outro MEI em outro momento. E a gente tem que deixar sempre as portas abertas para empreender. O empreendedorismo, ele está na veia da pessoa. Aquele CNPJ pode não ter tido continuidade, mas todo aprendizado que ele teve como empreendedor, ele vai carregar para suas experiências futuras. Outra questão que eu não falei é a questão da diferença de alíquota. O MEI, como eu disse para vocês, é uma microempresa optante pelo Simples. Por que ele é microempresa? Porque a microempresa é porte de acordo com o faturamento. Microempresa, de acordo com a Lei Complementar 123, ela vai de 0 a 360 mil. Se o MEI ele tem uma limitação de 81, ele está contido na microempresa. E ele é optante pelo Simples Nacional, porque o MEI é um regime mais diferenciado dentro do Simples Nacional. Toda empresa, seja ME ou EPP, inclusive optante pelo Simples Nacional, tem que pagar a diferença de alíquota ou antecipação de alíquota, dependendo do caso, quando ele compra fora do estado e tem esse valor de diferença aí para recontribuir. Essa obrigação, ela está necessariamente na obrigação dele como empresa. Quando eu falo da diferença de alíquota, a gente tem que sempre falar para o cliente para analisar, compensa eu comprar fora do estado? O valor dessa diferença de alíquota, ela vai comprometer o custo do meu empreendimento, do meu produto que está sendo vendido? Isso é muito importante do cliente analisar. Muitas vezes o custo para gerar essa diferença, ela é mais cara até do que o valor do tributo em si. O não conhecimento dessa obrigação do cliente vai fazer que acumule um valor e o fisco, principalmente estadual, que é a competência dele, pode cobrar de uma vez só. Eu tenho casos concretos que essa cobrança foi de mais de 5 mil reais, do principal mais multa. Multa por não ter feito o pagamento e multa de mora. Então, a gente precisa deixar bem claro isso. Só um minutinho, gente.
Hoje eu tive uma companhia que meu sobrinho entrou aqui com tudo. Quando eu estou falando para o cliente que ele foi multado e tem uma obrigação num valor de R$6.000 à vista para ele pagar, muitas vezes, dependendo da atividade, eu quebrei o capital de giro dessa empresa, eu quebrei totalmente os recursos dessa empresa para a continuidade dela. Então tem que ser feita essa análise, a provocação para o cliente. Compensa comprar fora do estado? Mas eu não estou falando que ele não pode comprar. Dependendo, eu falo isso porque hoje, embora eu esteja lotado na sede do Sebrae, pela questão da pandemia, eu me refugiei na roça dos meus pais, que é no interior, na divisa com São Paulo. Muitas vezes o cliente fala, esse produto só tem em São Paulo, ele é insumo da minha produção, eu preciso dele para produzir, então eu preciso comprar fora do estado. Minas Gerais faz divisa com outros estados. A gente tem aqui claramente Espírito Santo, a gente tem claramente São Paulo, a gente tem claramente Rio de Janeiro, Bahia, está muito, muito próximo também de outras regiões que podem ser necessárias para a gente fazer essa relação comercial. Então, eu preciso falar para o cliente, você pode estar obrigado, você tem um custo que tem que ser avaliado na sua formação de preço e tem uma obrigação. Quem vai falar se tem ou não tem que pagar? O profissional de contabilidade. Eu vou de novo usar meu exemplo. Sou advogada, fiz assim a segunda especialização em direito tributário, eu não tenho capacidade nenhuma de analisar se aquele produto tem ou não tem diferencial de alíquota, antecipação de alíquota. Eu não consigo, de acordo com todas as regras, que para mim são assim totalmente inexplicáveis, lógico, para vocês tem uma lógica, mas para mim não entra na minha cabeça se aquele produto tem ou não tem. O MEI que ele tem que comprado com o seu fornecedor, ele tem que fazer todo o seu processo de gestão. Quando ele tem um empregado, tem que fazer a gestão do seu empregado, pagar fornecedor, olhar a questão do relacionamento bancário. Você acha que ele vai conseguir estudar anexos e tabelas para ver se ele tem que pagar antecipação? Lógico que não. Lembra quando eu falei que o MEI está dispensado da contabilidade formal? Mas se ele necessitar, ele pode e deve procurar um contador? Esse caso é um caso típico que eu falo. Procure um contador para ver se você precisa ou não pagar quando você compra fora do estado, esse valor da diferença do ICMS. Se você, aluno do NAF, tem conhecimento e condição para fazer esse atendimento ao MEI, eu vou fazer esse pedido, em relação ao MEI e uma dica para você. Faça esse atendimento ao MEI, porque você vai ter um diferencial no seu atendimento que pouquíssimas pessoas têm. O seu cliente MEI, ele não tem esse acesso a essa informação com uma facilidade. Você está sendo um estudante que está praticando o bem. Você está dividindo o seu conhecimento e orientando o seu cliente com um diferencial que eu falo que 90% das pessoas não conhecem. Você detém de uma capacidade que muita gente não tem. E como profissional, faça. Porque você hoje tem o respaldo, a orientação do seu professor. Você tem um profissional responsável para avalizar, para corrigir, para te ensinar a fazer esse cálculo. Você tem um laboratório social, mas principalmente você tem um laboratório técnico por trás de você, que é o seu professor. Quando você formar e você for para o mercado de trabalho, você vai ter um diferencial muito grande em relação aos seus colegas profissionais, porque quase ninguém sabe mexer com ICMS. Eu fiz pós-graduação para especificamente entender ICMS. Saí de lá sem entender nada, porque todos os meus professores da área ICMS falaram, Ariane, o advogado especialista em ICMS é em processo tributário. Você precisa saber as tendências do STF, você precisa saber quais são os processos e qual que é a chance do seu cliente fazer uma questão tributária, um planejamento tributário legal. Isso inclui ICMS. Mas você não tem capacidade técnica, você não tem conhecimento, o advogado, em regra, não tem conhecimento de calcular ICMS. Isso ficou muito marcado para mim na minha pós-graduação e eu concordo com ele. Talvez a minha ingenuidade fez com que eu achasse que eu ia conseguir entender ICMS. São vocês, profissionais da área de contabilidade, principalmente, que têm essa competência. Aí vai uma dica.
Aproveite desse respaldo que você vai ter do seu professor para te ensinar a fazer isso. Aproveite esse laboratório que você tem e ajude uma pessoa que precisa da sua ajuda para não ser surpreendido lá na frente com um débito de R$ 6.000, que infelizmente é devido, e que ele não vai ter mínima condição de pagar e vai ter que fechar as portas por falta de condição de continuar exercendo a atividade. Eu acho que eu consegui falar o que eu pretendia. Agora eu deixo para dúvidas. Na parte do encerramento do CNPJ. Vocês esperam só um minutinho para eu dar um recado para os participantes? Só um tempinho. É só informar os participantes que o link para preenchimento do formulário de presença, que consequentemente vai gerar o certificado, já está no Perguntas e Respostas. E que é necessário preencher todos os campos, porque a partir dele, da lista de presença, é o que vai estar escrito no certificado. Então, tem que estar bem completinho, tá? E outros 2 recados que eu vou dar agora, mas no final eu volto de novo para falar novamente, é que os slides serão encaminhados amanhã aos coordenadores e professores dos cursos, tá? De vocês. E os certificados serão encaminhados em 15 dias também aos coordenadores e professores, tá? Meninas, é com vocês de novo. Laura, você tinha me falado em encerramento. Eu acho que eu tinha falado em encerramento, que é no portal e da Zene Situação Especial. Eu esqueci de algum ponto? Porque teve uma dúvida, já que você estava falando do tema, que pediu para repetir. Por isso que eu falei para você. Tá. No caso do encerramento, o que a gente tem? Primeiro, a gente precisa tranquilizar nosso empresário, nosso cliente, que ele não fracassou. Que as empresas, elas nascem, elas crescem, mas também elas morrem. Elas podem ficar também no mesmo estágio que estão. Eu tenho clientes que começaram muito pequenos, como o MEI, cresceram mesmo, saíram do faturamento, tiveram necessidade de contratar mais empregados e resolveram expandir o seu mercado, abrir filial em outro estado. Regrediram, que falaram assim, não é isso que eu quero. Eu tinha mais qualidade de vida e meu produto tinha mais qualidade quando eu estava apenas com uma loja, porque eu conseguia ter um diferencial com o meu cliente. E ela regrediu, entre aspas, para ela voltar para uma única loja, fechou a filial, continua maior do que MEI, mas ela não quis ter um segundo empreendimento. Da mesma forma, a questão do encerramento. Se a pessoa viu que aquele modelo que ela desenhou, uma época foi interessante, foi para atender uma necessidade do cliente, ou seja, resolver um problema do cliente, e esse problema já foi resolvido e não precisa mais desse modelo de empresa, é totalmente normal que essa empresa ou ela mude a sua forma de atuação ou ela encerre. A gente tem que tratar com muita naturalidade e sempre passar essa questão que ele não fracassou. É só um momento que está passando. Sobre a questão da pandemia, a gente vai ter muito, infelizmente, um encerramento de várias empresas. A gente tem que mostrar para ele que não é um fracasso dele, é um momento econômico que o mundo inteiro vive, mas que nada impede que ele volte a empreender no futuro. Eu preciso, primeiro, essa empatia com o cliente. A gente precisa receber, entender a dor desse cliente e acolher mesmo em relação a esse momento que para ele pode ser difícil. Mas pode ser também que não, é só uma fase, ele conseguiu outro emprego e precisa dedicar outro emprego. Então a gente precisa ter esse sentimento. Encerrando a atividade, eu preciso... mas já que você falou para eu voltar, eu esqueci de falar uma questão também. Eu preciso fazer o encerramento dela no portal do empreendedor, é gratuito, não está vinculado a adimplentes dos tributos anteriores. Lembrando que esses tributos podem passar para o CPF dele, acompanhar essa dívida no nome dele. Eu faço abaixo. Faço a da Zene, situação especial, ou seja, eu informo meu faturamento, minha receita bruta do começo do ano até a data do encerramento. E também preciso fazer o encerramento das minhas obrigações mercantis. Eu tenho conta bancária, pessoa jurídica, eu preciso fechar. Eu tenho fornecedores com pagamentos futuros, eu tenho que programar esses pagamentos, renegociar a forma que for necessária para o meu momento.
Eu preciso ver com meus clientes, eu preciso avisar meus clientes também que eu estou encerrando. E se eu tenho valores a receber desses clientes, eu também preciso me programar para receber esses valores também. Valores que estariam, por exemplo, planejados para receber no futuro. Ainda é muito comum, se vocês estão na capital, pode achar que não é tão comum, mas no interior é muito, muito, muito comum a venda ainda na caderneta. Então, loja de roupa, a gente vende, e muito ainda cliente que, não, anota aí que no próximo salário, no mês, na virada do mês, eu acerto. Gente, eu vou dar exemplo da minha família. Eu tenho parentes no interior que a gente acha, assim, eu achei tão atípico, mas ao mesmo tempo tão bonito. Ela vai lá, é mais de uma loja específica lá, ela compra o que ela precisa, ela procura preço, tudo, compra, anota aí. Aí ela fala assim, tô te dando R$200 abaixo da minha dívida, na próxima vez que eu vier aqui eu pago. Ela nunca sabe quanto tá devendo, se é pouco, se é muito, e vai abatendo. E a dona da loja fazendo gestão. Aí uma vez eu perguntei para a dona da loja, que eu já fui mais uma vez na casa dessa minha tia, se ela tinha esse controle. Eu falei que era do Sebrae, então eu falei que tinha controle. Tenho. Normalmente sua tia, ela não deixa a dívida crescer, ela não tem noção mesmo de quanto que ela deve. Mas a gente tem noção de quanto que ela deve. E se chegar num patamar tal, a gente vai falar com ela, mas ela nunca deixa chegar nesse patamar. Então, se seu cliente tem contas a receber, vamos planejar essas contas a receber também. Então, toda a parte da gestão. A gente tem alunos aqui da administração de empresas, então vocês também podem auxiliar nessa disseminação da informação de que o MEI não é só uma questão de lei, ele é também uma questão de gestão da sua empresa. Isso a gente precisa deixar bem claro. E eu acho que eu esqueci de falar a questão do desenquadramento em valores. Se eu entrar com encerramento, é só resgatando aqui também a memória. Se o MEI ele teve um faturamento superior a R$81 mil em até 20%, ele vai ser desenquadrado com efeitos a partir de janeiro do ano calendário seguinte. Ou seja, ele a partir de 2022, ele vai ser optante pelo Simples Nacional daquela forma tradicional. Se ele teve um faturamento maior do que 20% do limite dele, ele vai retroagir a janeiro daquele ano calendário, com todas as obrigações mensais, principais e acessórias sendo calculadas como Simples Nacional. Então, aqui a gente tem que ter uma cautela, principalmente você, aluno, que está vendo a movimentação do MEI, e alertá-lo para a situação. Olha, você está chegando no limite de faturamento, pode acontecer isso, isso, e o seu cliente vai tomar a decisão do que é melhor para o empreendimento dele. Eu acho que eu completei a minha fala, que tinha esquecido do desenquadramento, e eu acho que eu repeti o que a Laurana me pediu. Cláudio, te devolvo. Ok, ótimo, parabéns, obrigada por mais esse curso, muito bem falado, muito bem dado. Como o Mário já disse no início, né? A colaboração de vocês é espetacular. Laurana, agora é com você. Ótimo, Cláudia, obrigada. Eu vou pedir já de antemão. Diga. Desculpas, porque minha internet está falhando bastante hoje. Então, mas de forma preventiva, eu já mandei para a Ariane as dúvidas catalogadas. Caso minha conexão caia, ela dá continuidade, tá bom? Tá ok. Para que ninguém fique sem resposta. Bom, Tá vamos okay. lá. Não, pera só um minutinho, que a Ariane ainda está lá ao vivo. Eu vou te colocar agora. Ótimo. Ok, já está ao vivo, pode começar. Ok, pessoal. Então, Ariane, eu te peço uma ajuda aí. Caso a conexão caia, você me substitua, por favor. Pessoal, algumas perguntas que chegaram a respeito da formalização, né? Qualquer pessoa pode ser MEI? Qualquer pessoa pode ser MEI, desde que atenda aquelas condições que a Ariane já trouxe no início, né? Tem ocupação permitida, fature até 81 mil por ano ou proporcional no ano de abertura, não tenha sócio, tenha somente um empregado. Então, qualquer pessoa pode ser MEI, desde que atenda aquelas condições e não tenha benefícios que possam ser cortados, como ela bem lembrou. Algumas perguntas vieram a respeito de determinadas ocupações. Então, por exemplo, dona de casa, enfermeiro, produtor de cachaça, pode ser MEI? Não, não pode ser MEI,
porque essas ocupações não estão permitidas no anexo 11, lá da resolução 140, que a Ariane já citou, ok? Houve duas perguntas interessantes, e aí cabe esclarecer, que foi no seguinte sentido: eu sou engenheiro, ou estou formando em engenharia, quer dizer que eu não posso ser MEI? Com esta ocupação de engenharia, de agrônomo, não, estas ocupações não estão permitidas. Mas, por exemplo, o engenheiro agrônomo, que não exerce essa ocupação, quer abrir um banho e tosa? Pode, pode. Ele pode abrir uma empresa como MEI para uma ocupação permitida como MEI. O que não pode é abrir esse CNPJ para fazer uso dele com atividades, com ocupações que não são permitidas. Teve alguma pergunta também no seguinte: eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, posso ser MEI? Nenhuma formação acadêmica impede alguém de ser MEI, repito, desde que a ocupação seja permitida. Provavelmente eu não vou poder ser MEI de acordo com a minha tese do doutorado, a minha formação em doutorado, mas eu posso ser MEI desde que a ocupação que de fato eu exerço esteja permitida. Pergunta também sobre idoso, se o idoso que já é aposentado pode ser um MEI. Então, vamos esclarecer. Com exceção da aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, qualquer outra pessoa que esteja aposentada por idade, por tempo de contribuição, pode sim ser MEI e não vai haver a perda desse benefício. Pensão por morte também foi uma pergunta que surgiu. Desde que essa pensão por morte seja adquirida, né, pela morte de um cônjuge, um companheiro, enfim, não vai haver a perda. Se foi pela morte dos pais, até os 21 anos, extensivo aos 24, se a pessoa estiver estudando, também não perde o benefício, tá? Em suma, quais são os benefícios que se perde? Aqueles em que eu estou afastado de uma atividade laboral, que é auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez. Se eu me formalizar estando afastada por esses benefícios, eu perco. Ou então, benefícios que têm um caráter assistencial. Tem uma pergunta aqui, que é o estudante que recebe bolsa, se pode ser MEI. Se for ProUni, FIES, pode haver ali uma reanálise desse benefício. Se aumentar a renda da família em relação ao teto para concessão, pode ser que haja perda desse benefício. Então, é preciso ficar atento, consultar os órgãos aí, para que não haja nenhum problema, tá? Servidor público, a Ariane falou lá no começo, mas caso alguém tenha essa dúvida ainda, servidor público federal e estadual não podem ser MEI, tá? Porque o estatuto, né, o regimento desses cargos proíbem que a pessoa tenha uma empresa, não é nem só como MEI, tenha uma empresa, seja ela de qual tipo for. Se for um funcionário público municipal, aí precisa consultar o regimento e estatuto do município para entender se vai ser permitido ou não. E a idade mínima que a pessoa pode ter para se formalizar como MEI. Via de regra, 18 anos. Mas quem tem entre 16 e 18 e é legalmente emancipada, seja pelo casamento, por uma procuração aí dos pais, por determinação judiciária, ela pode sim ser MEI. Quando ela se formalizar, ela vai colocar a data de nascimento, o sistema calcula que ela tem menos, né, de 18 anos, entre 16 e 18, e aí já vai aparecer uma declaração de emancipação, tá bom? Em relação a MEI e carteira assinada, sempre temos essas dúvidas, então eu vou tentar esclarecer de uma forma bem rápida aqui para vocês. Não há impedimento de alguém que tem carteira assinada também ser MEI. Não há nenhum tipo de impedimento legal para isso. Eu só tenho que olhar o meu contrato de trabalho com a empresa para quem eu presto esse serviço, para entender se porventura nesse contrato não há nenhuma restrição. Se não houver, não há esse impedimento. Só tenho que ficar atenta a um detalhe. Eu vou receber todos os benefícios que eu tenho lá com carteira assinada, FGTS, férias, 13º, tudo. Mas eu também tenho que pagar o INSS como MEI, não posso abrir mão dele, a não ser que eu já contribua com o teto, e aí é uma outra história.
Mas o que eu tenho que me atentar em relação a isso? Seguro-desemprego. Se eu vier a ser demitida desse emprego com carteira assinada, eu tenho que ficar muito atenta para, caso queira receber esse seguro-desemprego, dar baixa imediatamente no MEI. Caso eu vá solicitar esse seguro e tenha MEI ao mesmo tempo, apesar da legislação ter algumas ter alguma liberação em relação a isso, na prática a gente observa que a pessoa acaba não conseguindo o auxílio, o seguro-desemprego. Então, é bom ficar de olho nessa questão, caso a pessoa seja mandada embora, né, do seu trabalho. Em relação aos benefícios, MEI aposenta por idade? Sim, aposenta por idade dentro daquelas condições lá e obedecidas às carências, como a Mariane trouxe. Houve uma manifestação aqui falando que já ouviu falar de contadores que o valor pago para INSS não conta para cálculo de aposentadoria. Isso é verdade se a gente considerar a aposentadoria por contribuição, que em tese ainda há uma discussão sobre o assunto, mas que em tese a emenda constitucional lá de 2019 abortou essa aposentadoria por contribuição, tá? Mas então, para isso, o valor pago como INSS não conta mesmo, mas para aposentadoria por idade, pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, esse valor conta sim. Se o INSS está dizendo ao contrário, né, para o MEI, ele precisa entrar com recurso, correr atrás dos seus direitos, porque isso não é correto de acordo com a legislação. Se a pessoa tiver contribuições anteriores, né, como MEI, como carteira assinada, antes de ser MEI, é importante ressaltar que essas contribuições contam, sim, como carência. Então, quando a Ariane fala assim, salário maternidade, você tem que ter 10 meses de carência. Óbvio, carência conta a partir do primeiro pagamento em dia, mas é o primeiro pagamento em dia, seja como MEI ou seja com carteira assinada, tá bom? Então, essas contribuições, elas são somadas, desde que eu não tenha ficado muito tempo sem contribuir. O que é esse muito tempo que eu me delonguei? Mais de um ano, quando a pessoa tem até 10 anos de contribuição, ou mais de 2 anos quando ela tem mais de 10 anos de contribuição para o INSS. Porque quando isso acontece, ela sai da qualidade de segurado, e aí ela tem que recalcular essa carência, é um pouco mais complicadinho, tá bom? Essas carências, elas têm que ser cumpridas até o momento do fato gerador, como a Ariane falou, tá bom? Então, se eu vou requerer salário maternidade, eu tenho que ter cumprido esses meses até o momento do parto. Não dá para antecipar valores e querer que isso conte como carência. Não funciona dessa forma, tá? Quem tem DAS em atraso e pede ali algum tipo de parcelamento, houve algumas perguntas falando assim, todo esse valor em atraso vai contar como carência? Depende disso que eu contei para vocês. Se vai ter passado do período de graça ou não, e se ela vai ter feito alguma contribuição em dia. Tem casos em que a gente atende, em que a pessoa nunca pagou uma guia em dia, então ela nunca começou a contar carência. Vai começar a contar a partir do primeiro pagamento em dia. Então, mesmo que ela pague o que está em atraso, conta como valor de contribuição, claro, lá para a aposentadoria, mas não conta como tempo de carência necessário para esses benefícios, inclusive a aposentadoria, tá? E a aposentadoria como MEI, sim, ela é só relativa a um salário mínimo. Só conta com, a pessoa só vai se aposentar com um valor maior que um salário mínimo se ela é MEI e também mantém um emprego com carteira assinada, e se somam essas contribuições. Fora isso, não tem como, só sendo MEI, aumentar este valor de contribuição. Em relação a licenciamento, tivemos 2 perguntas aqui. Primeiro, gente, empresa, MEI, o registro é feito só pelo portal Empresas e Negócios. Vamos lembrar que o oficial é gov.br/MEI, tudo minúsculo, e é nesse portal que eu faço todo o registro e cumpro todas as obrigações como MEI, não tenho que ir em nenhum outro lugar. Então, houve uma pergunta, tem que se registrar na junta? Não, o MEI não tem nenhum tipo de interface com a junta comercial, tudo é feito nesse portal que eu falei, e vou relembrar, gov.br/MEI, tudo em minúsculo. A gente sabe que algumas prefeituras não reconhecem a dispensa de licenciamento para quem é MEI,
né? Acabam aí entrando em algumas discussões legais e filosóficas a respeito dessa cobrança, mas quero deixar claro para vocês que a resolução 51, atualizada depois pela 59, é muito categórica em afirmar que há sim essa dispensa de licenciamento e os municípios que descumprem isso, né, podem aí no futuro ter algum tipo de questionamento legal em relação a essas cobranças também. Nota fiscal, para ser bem rapidinha. Nota fiscal, para ser bem rapidinho, a gente precisa lembrar que o principal questionamento que houve aqui foi em relação a quando a pessoa, né, por que a MEI não emite nota fiscal para pessoa física, como que é feito o controle desse faturamento e que por isso gera muita sonegação e tal. Isso não é muito bem verdade. Vamos lembrar que quem é MEI e quem é Simples Nacional também tem um limite de compra que é olhado bem de perto pela Secretaria de Estado de Fazenda. Então, tem que ficar atento e atenta, porque a Secretaria de Estado de Fazenda tem até 5 anos para fazer a análise dessa correlação, né, entre o que compra e o que declara como venda, e se passar desse limite de compra em relação ao que eu declaro como venda, essa pessoa pode sim ser desenquadrada. Então, não é tão fácil assim sonegar só porque eu não emito nota fiscal, é preciso ficar de olho. Lembrando também que tem aí as questões de relacionamento bancário envolvidas nessa relação. Às vezes eu declaro um valor menor, mas é um valor que na conta de pessoa jurídica, por exemplo, eu consigo verificar que tem passado muito mais valores ali naquele CNPJ. DAS, parcelamento e regularização. Gente, DAS é valor fixo mensal, a Ariane já falou o valor para vocês, não tem variação, independente se varia o faturamento da empresa MEI, tá? Então, eu faturo 60 ou faturo 81 durante um ano inteiro de atividade, os meus impostos e contribuições previdenciárias são os mesmos ao longo do ano, tá bom? Então, não há uma alteração desse valor, não é igual ao Simples que tem um percentual a ser calculado sobre o faturamento. A emissão de notas tem que também ficar bem atento, porque ela, independente se é de serviço ou se é de produto, ela precisa ser anexada ao relatório, como a Ariane colocou, e as notas de compra também, e notas de compra relativas a tudo que o negócio comprou, seja insumo, seja produto para revenda, insumo para serviço também, tá bom? Como houve um questionamento também, né, em relação a parcelamento de DAS que já venceram, né? Esses parcelamentos de empresas que já se encerraram, eles continuam ativos e eu consigo emitir essas guias lá pelo portal do Simples Nacional com o CNPJ, eu não preciso colocar CPF nesse momento, tá? O ideal é que, depois de uma baixa, se você não consegue pagar tudo de uma vez, né, faça esse parcelamento para evitar que esse valor, em até 5 anos, possa ser incluído no CPF e em dívida ativa. Em relação à DASN relatório, acho que a Ariane explicou bastante, né? Se você, só relembrar aqui que se você tem ocupações mistas, você vai colocar valores diferentes em cada campo. Ocupações mistas é comércio e serviço, por exemplo. Se você é comércio e serviço, faturou com comércio, mas não com serviço, então você vai preencher só o primeiro campo. Se faturou só com serviço e não com comércio, só o segundo campo, e assim por diante. Por isso a importância do preenchimento do relatório, como a Ariane bem falou. Lembrando que da ZENE, o prazo é até 31 de maio de cada ano para enviar a declaração do ano anterior. Já a da ZENE, quando eu faço a baixa da empresa, normalmente ela deve ser entregue até o último dia do mês seguinte à baixa, com exceção de quem dá baixa de 1º a 30 de abril, que aí tem um prazo um pouquinho maior até 30 de junho. Mas a recomendação é que se faça essa declaração até o mês seguinte à data da baixa, sempre que possível. Desenquadramento, a Ariane fez um revival aí com vocês no final da palestra dela.
tem que ficar atento a limite de faturamento, lembrar que no primeiro ano esse limite é proporcional, então isso pode fazer com que a empresa se desenquadre, porque fica na cabeça que é 81, mas se ela se formalizou em julho, por exemplo, em junho, mês 6, ela vai ter 54 mil de faturamento e não 81 por causa desse cálculo proporcional. Então é preciso ficar bem atento. E, com exceção do faturamento, eu posso pedir desenquadramento por contratar mais um empregado, querer mudar a minha natureza jurídica, querer pagar um salário maior, tudo isso é possível, posso fazer o desenquadramento, e esse desenquadramento, para esses motivos, ou seja, sem ser por excesso de faturamento, já ocorrem a partir do mês seguinte. Então, eu não preciso esperar mudar de um ano para outro para isso, não. Faço agora, no mês seguinte, a data daquele fato, eu já consigo migrar, né, para uma microempresa, para uma limitada, como vocês citaram aqui. Em relação ao empregado, houve um questionamento sobre EFD Reinf sem movimento, lembrando que o MEI não envia EFD, né? O MEI está entrando agora, que tem empregado na etapa do E-Social, mas não há, nem na época da Cefip, não há obrigatoriedade em lei de se enviar aí esses processos sem movimento. Isso está previsto lá no artigo 108, inciso 3º da resolução 140 do CGSN. Podem buscar lá que vocês vão ver essa liberalidade, essa dispensa para quem é MEI. Empregado de MEI tem todos os direitos trabalhistas, FGTS, auxílios previdenciários, 13º, férias, não há nenhum tipo de diferenciação em relação a outros empregados de outras empresas, ok? Em relação ao encerramento, ficar atento aí ao processo, né? Da baixa primeiro e depois envia da ZENE de extinção, porque na da ZENE você precisa colocar qual que é a data de encerramento da empresa. Então, não dá para enviar da ZENE primeiro e da baixa depois, porque você precisa da informação da baixa na da ZENE. Então, tem que aguardar ser efetivado, a situação do CNPJ mudar para baixada de fato, e aí sim faz a da ZENE. A gente teve vários outros questionamentos aqui, muitos deles em relação ao imposto de renda de pessoa física. Vamos lembrar que MEI é uma personalidade jurídica, e quanto personalidade jurídica, CNPJ, a obrigação dela é realizar o envio da DAZENE, que é uma declaração de faturamento e não de rendimento, e, de acordo com esse faturamento, como o MEI é dispensado da contabilidade fiscal e tributária, ele tem ali um percentual de rendimento calculado sobre o faturamento que é isento. E o resto que ele calcula ali, que ele retirou como lucro, cai lá como tributável, e ele precisa fazer essa diferença para saber se ele vai cair numa regra de obrigação já estabelecida pela Receita Federal ou não. E aí esse cálculo é feito pela própria pessoa, MEI, ou por um escritório de contabilidade, um profissional de contabilidade que o MEI tenha confiança, tá bom? Essas foram as principais dúvidas. Caso tenha alguma outra, podem encaminhar para a gente, que a gente responde também. Cláudia, eu retorno a palavra para você.